Hag Sameach, Shavuot, também conhecido como Hag Matan Torah, representa, de acordo com os nossos sábios, a data que os nossos antepassados chegaram no Monte Sinai e, unidos em uma sintonia, como um único homem, com um único coração, mereceram receber a Torá e servir de exemplo e inspiração para todo o mundo. No momento em que Deus ofertou a Torá para o mundo, através dos seus povos, com um anjo mensageiro, como conta o Midrash, cada povo perguntou: mas o que diz a Torá? E sabiamente o anjo respondeu aquilo que era o maior defeito moral daquele respectivo povo, que prontamente negou, recusou a aceitação da Torá. Quando foi ofertado ao povo de Israel, através dos 10 mandamentos, por assim dizer, um conto, o povo de Israel responde para Deus: Kol asher amar Hashem, tudo que falou Deus, nasce venishma. Tudo que o Eterno falou, nos outorgou, nos ordenou, nos ensinou, faremos e ouviremos. A nossa confiança é tão grande no Eterno, nossa confiança do amor do Criador, do amor daquele que deu a vida, deu a beleza do mundo em cada um dos seus detalhes, assim também faremos conforme o seu ensinamento, conforme o seu referencial. E ouviremos e buscaremos aprender, buscaremos a cada ato e a cada estudo refinar ainda mais a nossa conduta, nossa responsabilidade, nossa consciência. Receber a Torá desta maneira mostra mais uma vez, como não tantas talvez na nossa história, mas todas brilhantes, nosso potencial quando estamos unidos. Mostra a nossa sintonia não apenas uns com os outros, mas com a vontade de Deus, de que sejamos o primogênito, o filho mais velho que dá o bom exemplo aos seus irmãos, aos demais povos do mundo. Todos nós somos a imagem e semelhança do nosso Pai Criador, mas o filho primogênito tem que dar esse exemplo. E quando o filho primogênito dá esse exemplo, através da sua boa vontade, através do seu bom senso, através da sua empatia, os pais se orgulham dele. O Eterno se orgulhou do nosso povo, nos deu a Torá, nos deu essa responsabilidade tão grande que nos permite inspirar a humanidade e assim receber o seu louvor e admiração, ou lamentavelmente envergonhar a humanidade e servir de objeto de questionamento e escárnio por não nos darmos o mínimo trabalho de conhecer a nossa história, de conhecer a nossa relação com o Criador do mundo. Shavuot é a data da conversão do povo judeu. A entrega da Torá, a entrega dos mandamentos, representa um parâmetro moral que estabelece de vez a identidade de Israel, o propósito para o qual ele existe, o propósito para o qual ele se cunhou no meio dos homens, no meio da humanidade, tantas vezes corrompida pela ganância. E isso não mudou até hoje. O filho primogênito do Eterno, o povo de Israel, também, de alguma maneira, se relaciona em Shavuot a outro aspecto, ao aspecto agrícola dessa festa. Na época do templo, uma época onde dependíamos provavelmente muito mais da agricultura, eram levadas as primícias do trigo para a oferenda dos Shtei Alechem, os pães duplos, simbolizados pelas duas halot, que a gente tem em todos os Shabbatot, em nossas mesas e também nos Yamim Tovim. E a oferenda das primícias representa primeiramente a gratidão a Deus por nos ter permitido plantar e extrair do nosso trabalho o sustento necessário com a bênção divina. Daí o desapego do primeiro fruto e o propósito maior de ofertá-lo a Deus como um ato de responsabilidade, consciência e também ação social, sem dúvida nenhuma. Nesse raciocínio,
Shavuot também representa os dois lados do sustento humano. O sustento material representado na gratidão pelo fruto, pela primícia, pelo sustento, pelo alimento. Em âmbito espiritual, a nossa gratidão pelo recebimento da Torá, o nosso sustento espiritual, o nosso propósito, o nosso grande manual. E demonstramos a nossa gratidão a Deus pela outorga da Torá, fazendo o melhor uso dela, especialmente neste dia, onde temos o costume de estudar durante a noite ao máximo a Torá, os demais livros e conhecimentos judaicos, para nos conectarmos ainda mais. E de acordo com os nossos sábios, o estudo dessa noite é proporcional ao nosso potencial para o ano inteiro, de modo que cada pequena conquista que a gente conseguir nessa noite certamente será multiplicada para os demais dias do ano. Em Shavuot fazemos também a leitura de Megilat Ruth, a história da famosa Moabita que se converte ao judaísmo, quebrando um paradigma muito grande sobre os termos nos quais uma pessoa que veio destes povos deveria ser incluída, acolhida no povo, uma vez que não mais conectada às suas origens. E por esse motivo, segundo os nossos sábios, o profeta Samuel teria registrado, teria escrito a carta de Ruth como um testemunho daquela que viria a se tornar futuramente a bisavó do rei Davi. Ruth, a Moabita, junto com a sua irmã, casam-se com dois irmãos importantes, filhos de Elimelech, uma grande autoridade conhecida, e no momento difícil de praga, de fome, eles fogem para terras moabitas, dada a pressão do povo pelos seus líderes, e lamentavelmente em terras moabitas acabam por falecer, não por qualquer tipo de hostilidade aparentemente, e a história se conduz para o retorno da viúva e também mãe dos dois jovens falecidos para Israel, para junto de sua família, e o gentil convite dela para que as duas jovens viúvas retornassem também para sua família em Moab, de acordo com os nossos sábios, família real das quais elas eram princesas. Curiosamente, Orpá, a irmã de Ruth, decide retornar, enquanto Ruth se propõe a seguir junto e afirma uma frase muito conhecida para Naomi, sua sogra: Amechami, teu povo é meu povo, ve Elohai, Elohai, e teu Deus é meu Deus. Ou seja, eu não tenho nenhum apego mais, a minha família é a tua família, o meu propósito é o teu propósito, e eu vou seguir junto contigo. Vou em busca da nossa fé, do nosso objetivo judaico. E não por acaso ela teve o mérito do desfecho feliz da história, assim como também de ser a bisavó do rei Davi, grande símbolo da esperança judaica por um mundo melhor, pela redenção do mundo, pelo fim das guerras, por uma maior concordância de para que a gente acredita em um Deus, se não para priorizar a vida, para sermos mais amáveis, verdadeiros e buscar sempre a justiça. Essa é uma noite de transformação, uma noite de conversão, uma noite onde devemos realmente buscar a presença divina dentro de nós mesmos. Ela começa na nossa consciência, como fica tão claro, tão nítido na bonita história de Ruth e mais ainda na trajetória do povo israelita, desde os primórdios até mesmo aos nossos dias. A narrativa da Torá em relação a toda a trajetória e a evolução do ser humano desde a criação, desde as primeiras sociedades, do aparecimento da corrupção, de como a ganância desvia o caráter e causa apenas sofrimento e injustiça, e a importância de termos uma referência moral para seguir, para manter esse equilíbrio e a possibilidade de todos evoluirmos a cada dia, como seres humanos e como parte de toda a criação que somos. Que tenhamos todos um Chag Sameach, que possamos receber a Torá da melhor maneira, nos aproximando mais e mais dela, não apenas nesse dia, mas a cada dia. E se esse dia for o nosso impulso,
que seja também o mais forte possível, para que possa nos conduzir mais longe, sempre, sempre nos nossos estudos. Tudo de bom, sejamos muito felizes, que todo esse sofrimento da praga, da pandemia acabe logo, que todas as pessoas que estão enfermas possam se recuperar o quanto antes e que todos aqueles que olham por nós lá em cima fiquem orgulhosos dos nossos melhores atos.